Obrigado a todos pela presença, obrigado pelo apoio na prática e pela constância no caminhar. Continuamos com os estudos sobre Fukan Zazen-gi, de Mestre Dogen. Já estamos chegando no final do texto. Provavelmente teremos esse encontro e mais um, e assim finalizamos esse texto. E partimos então do ponto 14, do verso do bloco 14. Eu vou fazer primeiro a leitura completa dos 2 versos que pretendo trabalhar hoje, e depois faço a leitura da adaptação para o português que eu fiz. Shikareba sunawachi jouchi kagu o ron zezu jijin donsha o erabu koto nakare. Senritsu ni kufu seba masani kore bendou nari. 首相はおのずから善なせず、思考さらにこれ病状なるものなり。Número 15. およそそれ自戒他方採点統治等しく仏鎮を実施もっぱら修風を欲しいままにす。ただ他座を務めてごっちにさえらる万別千差というといえども士官に三千弁道すべし。なんぞ地下の座上を忘却して乱りに他国の人教に狂来せん。もし一方を誤れば当面に咲かす。Primeira parte, número 14 fica. Então, não é uma questão de inteligência, não é sobre distinção entre tolo ou perspicaz. A entrega completa à realização do aqui e agora é a prática, ou seja, abrir mão da consciência discriminatória. A realização do aqui e agora é originalmente imaculada. A direção da prática é voltada para a manifestação da realidade aqui e agora, da maneira como se apresenta. De maneira geral, neste mundo e no mundo dos Budas, seja na Índia ou nas demais terras do Oriente, em todos os lugares existe o selo de Buda, da realização da verdade útil, manifesta aqui e agora. Sem obstáculos, em Zazen como montanhas silenciosas, mesmo que se diga que existam inúmeras diferenças, deve-se praticar o Zazen de maneira completa. Por que deixar para trás o confortável assento da sua própria casa para perambular de maneira inútil por outras terras? Se mesmo que apenas o primeiro passo esteja equivocado, passará direto pela verdade. Então, partindo da primeira frase da parte 14, Shikareba sunawachi. Shikareba sunawachi não tem um papel assim, uma tradução assim de alta importância. Seria então dessa maneira, né? Jochi kagu o ronzezu. Ronzezu significa não discutir sobre, não ficar demandando, não ficar trabalhando intelectualmente, logicamente sobre, não ficar discutindo sobre algo, né? Ronzuru significa discutir sobre algo, né? Quando a gente usa o termo ronbun, por exemplo, significa um trabalho, por exemplo, como de conclusão de curso, né? Sotsugyo ronbun seria o trabalho de conclusão de curso. Ron é essa ação de refletir, discutir sobre algo, né? Zezu é a negativa do verbo, né? Jochi
se escreve com os caracteres superior e sabedoria. E kagu significa inferior ou para baixo e ignorância. Né? Não discutir sobre as habilidades intelectuais, sobre o conhecimento, nem sobre a ignorância, o não saber. Não é disso que se trata a prática do Zazen. Em seguida ele fala: Rijin donsha o erabu koto nakare. Rijin, ri significa, ele vem da palavra rieki, por exemplo, né, que significa benefícios, ganhar algum benefício, atingir benefícios, né? E donsha, don significa também algo próximo a ignorante, algo a inábil, né? Também não se faz distinção entre o que nós acreditamos ser tolo ou perspicaz. Não é sobre a compreensão intelectual ou não da atividade do Zazen. Né? Dogen Zenji, mais uma vez, ele deixa claro que a prática do Zazen é a nossa natureza original, anterior a todas essas manifestações do nosso intelecto, da nossa consciência discriminatória. É anterior a essa nossa crença no mundo das palavras. Né? Senitsu ni kushu seba masani kore bendo nari. Senitsu significa de maneira única, de maneira completa, de maneira entregar-se de maneira completa a alguma coisa, né? Esse primeiro caractere sen, ele também é usado na palavra sennen. Sennen significa colocar-se de maneira completa em uma atividade, né? Senitsu tem esse mesmo sentido. Kushu é uma das palavras que Dogen também usa para descrever a prática do Zazen de maneira ativa, né? Como nós falamos anteriormente, é um buscar nada de maneira ativa, é um não buscar de maneira ativa, né? Isso, masani, kore, é realmente, né? Masani significa verdadeiramente, né? Kore, isso é o verdadeiro bendo. Bendo significa buscar o caminho, praticar o caminho, né? Dogen tem um texto sobre o que é a prática chamado bendo wa. Wa significa conversa, fala, né? História, texto. Bendo significa prática do caminho, né? Do é o caminho. O caminho de Buda. O caminho de Buda é o Nirvana de Buda. Quando ele, no momento da sua realização, ele exclama: eu, a grande terra, todos os seres, simultaneamente somos o caminho. O caminho nada mais é do que a manifestação da realidade aqui e agora. A manifestação da realidade aqui e agora anterior ao surgimento das nossas comparações, dos nossos julgamentos, antes do surgimento da nossa consciência discriminatória, que acaba atribuindo palavras, valores, significados à manifestação dos objetos, dos fenômenos que nos rodeiam. Entregar-se de maneira completa, nesse não buscar de maneira ativa, isso sim é a verdadeira prática. Quando nós... O que é estar sentado em Zazen? Eu pergunto para vocês. O que se faz quando está sentado em Zazen? Se alguém quiser compartilhar alguma coisa,
pode ficar livre para levantar a mão e falar. Shishoa, quer falar? Ivan pode falar. Para mim é tudo, né? Porque eu não consigo mais viver sem zazen, porque é o que me dá equilíbrio, é o que me conecta comigo mesmo e cada vez com menos ego, né? É uma prática diária que eu não consigo mais imaginar não fazendo zazen. Mesmo alguns dias que eu não consigo fazer, se tornou uma coisa normal em mim. Quer dizer, às vezes você não faz, né? Mas eu faço zazen até na hora que eu vou deitar, eu deito recitando o Sutra do Coração. Então, fundamental, para mim é fundamental. Eu não consigo mais viver sem o zazen. Desde o Bushenji, não consigo mais. A pergunta é, durante a prática do zazen, o que se faz durante a prática do zazen? Nada. Não faço nada. Meu cérebro fica solto. Não faço nada. Então a resposta seria não faço nada. Alguém mais? Alguma coisa? Se observa? Não entendi, fale de novo. Observa-se a mente? O que observa? A manifestação de tudo. O que é observar? É olhar sem julgamento. E o que é olhar sem julgamento? Olhar sem intenção. E o que é olhar sem intenção? Não olhar e olhar ao mesmo tempo. Como é que faz isso durante o zazen? Não, eu acho que na minha perspectiva, tá? Pode ser totalmente errado. Você perceber tudo que vem e que vai. Por que é necessário essa ação de perceber? O que é perceber? Aqui a gente tem que deixar bem claro um ponto do que é a prática do zazen, né? Em muitos lugares a gente ouve se falar que a coisa mais importante da prática do zazen é a postura, por exemplo. Outros lugares que a coisa mais importante da prática do zazen é a respiração. Algumas outras pessoas falam que o ponto mais importante da prática do zazen é a atenção. Alguns falam em atenção plena.
Se o ponto mais importante de fato fosse a postura, então amarrar alguém na postura do zazen já seria suficiente. Certo? Se a respiração fosse o ponto mais importante, conectar alguém a uma máscara, a alguma máquina de respiração, já seria o suficiente. Se o ponto mais importante fosse prestar atenção, me diz algum momento em que não há atenção. Quando as pessoas falam que não há atenção, elas falam que não há atenção a partir de um ponto puramente do universo das palavras. Né? Em que momento existiu a necessidade de esforço para se ouvir esse barulho, né? Vocês conseguem ouvir? Deve ter um cancelador de ruído. Deixa eu ver se eu desabilito. Existe algum esforço para percepção, para que esse som faça parte dessa existência aqui? Dessa existência? Esse som e a sua existência, no momento em que existe, é uma única coisa. Todas essas percepções, elas estão sobre essa existência. Nada, a gente tem a sensação de que todos esses fenômenos eles estão acontecendo do lado de fora, né? Mas todas essas manifestações elas acontecem sobre essa existência, sobre esse corpo. Se eu movimento a minha mão dessa forma, inevitavelmente está acontecendo aí nas condições que estão sobre essa existência, que é o que você chama de você, né? Por meio de uma tela. Existe um movimento na tela. Se você olha para a esquerda, todo esse cenário se apresenta dessa forma. Isso é tudo que está sobre a sua existência. Quando você olha para a direita, automaticamente tudo isso se transforma. Nada do que estava refletido nos seus olhos anteriormente sobrou. Ao mesmo momento em que você movimenta a cabeça, tudo isso se transforma. A cada novo som que sai da minha boca, inevitavelmente, sem nenhum tipo de desajuste, esse som toca o seu ouvido. A percepção após a codificação após o contato do fenômeno é o que a gente acaba tratando como realidade. E aí a gente tende a acreditar que existe a necessidade de se prestar atenção em algum objeto, como se existisse um objeto. Ora, todas as manifestações aqui agora, nessa condição da realidade do aqui e agora, acontecem sobre essa sua existência. Em nenhum momento isso é separado. Quando você coloca o chá na boca, o momento em que o chá toca a sua língua, existe o gosto do chá. Antes disso, a única coisa que existe é uma criação da nossa consciência, baseada na nossa memória, a fim de tentar
fazer com que a gente perceba aquilo, mas na realidade aquilo não está manifesto sobre essa existência. Se eu coloco o dedo dentro da água quente do chá, eu sinto a água quente do chá. Se eu não coloco, eu não sinto. Senitsu ni kufu seba masani kore bendo nari. A entrega completa, a realização do aqui e agora é a prática. Abrir mão da consciência discriminatória. Shushou wa onozu kara zen nasezu shukou sarani kore byōjō naru mono nari. Shushou é traduzido muitas vezes como prática e iluminação, como uma única coisa, né? Dogen Zenji, ele fala que estudar o budismo é estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo é esquecer-se de si mesmo. Esquecer-se de si mesmo é estar iluminado por todos os fenômenos. Estar iluminado por todos os fenômenos é deixar cair, abrir mão de corpo e mente seu, assim como abrir mão do corpo e mente do outro. Se a gente presta atenção, estudar o budismo é esquecer, né? Prática é esquecer. Esquecer significa abrir mão de todo o julgamento, de toda a comparação, abrir mão da vida abrir mão da vida baseada no universo das palavras, baseada no universo do conceito. Entender que as palavras e os conceitos são ferramentas nossas para comunicação, mas que não abarcam a realidade manifesta da maneira como ela é. Estar iluminado por todos esses fenômenos é exatamente abrir os olhos e todas essas formas e cores estarem exatamente dessa mesma forma sobre essa existência. Todos os sons que chegam até os meus ouvidos são tudo que há nessa existência. Todos os gostos. Eu não consigo colocar o chá na boca e sentir gosto de café, por exemplo. Eu não consigo querer ver uma forma e uma cor que não está diante dos meus olhos aqui agora. Eu não consigo ouvir um som que não está manifesto dos meus ouvidos aqui agora. No momento em que eu sinto a temperatura fria aqui agora, é o momento em que eu estou iluminado por esses fenômenos. Quando eu coloco o chá na boca, é o momento em que eu estou iluminado por essa existência. É um momento em que não há nada além de toda a manifestação do aqui e agora. Fica muito confuso quando a gente tenta buscar algo que não está no aqui e agora. E por isso que eu falo que a única realidade que existe aqui e agora é o frio. Por isso que hoje estou aqui dentro do quarto e não lá no Rondô, no salão principal de cerimônias. Qual é a realidade aqui agora? O que é a realidade aqui agora? Onde você está? Alguém pode me responder isso? Alguém quer falar? Pode falar.
Eu acho que é uma sensação que eu sinto. Responde só aonde você está. Eu estou dentro de mim, sem ego, na medida do possível. Quando eu não tiver ego, quando o ego não tiver manifestado, aí eu acho que talvez eu me sinta completo, né? Por enquanto o ego ainda se manifesta, mas é um exercício, né? É até o meu plano. Como eu separo a não existência do ego comigo mesmo. Esse é que é o meu plano. Talvez nesse momento, nesse instante que acontecer, o que eu tenho impressão agora é que eu não vou mais existir. Pelo menos da forma que eu me conheço, ou da forma que eu existo, digamos assim, né? É muito difícil deixar de acreditar que o universo das palavras é a realidade manifesta. Todos os versos, quase todos os versos de quase todos os sutras, basicamente eles tratam de fazer com que a gente perceba isso. A realidade manifesta aqui e agora, anterior à manifestação da nossa consciência discriminatória, anterior à manifestação das nossas ações comparativas. Por isso que Dogen fala que perceber isso, buscar isso, realizar a prática, é de extrema urgência, como se a nossa cabeça estivesse pegando fogo. Se a nossa cabeça estiver pegando fogo, a gente não vai se importar com qual é a cor do fogo, se o fogo existe ou não, se existe um ego ou se não existe um ego. A única coisa que a gente sente é o calor. A única coisa que a gente precisa fazer é apagar o fogo. E não ficar discorrendo sobre uma formação conceitual que só existe dentro da nossa consciência, né? Tá na primeira linha desse verso. Não é uma questão de inteligência, não fala sobre distinção entre ser tolo ou perspicaz. Não é sobre trabalhar as palavras e trabalhar os conceitos para tentar trazer uma resposta. A única resposta que eu busco é a resposta que de fato mostra que vocês estão percebendo a realidade aqui agora da maneira como ela se manifesta. Existe um mestre chamado Yokotanande. Ele é o abade de um dos mosteiros principais de uma das tradições da Rinzai, né? Chamado Engakuji. Ele falou uma coisa muito interessante, que antes da palavra
existe a sensação, existe a manifestação sobre esta existência. Antes da nossa palavra, antes da nossa ação discriminatória da consciência, a realidade se manifesta sobre essa existência, invariavelmente, da maneira como ela se manifesta, porque essa existência é a própria manifestação da realidade do aqui e agora. Tentar lidar com essa manifestação apenas por meio das palavras é como ficar girando, tentando buscar o próprio rabo, né? Antes da palavra, né? Suso wa onozu kara zen nasezu. Suso é a realização do aqui e agora. Muitos traduzem como prática e despertar, ou prática e verificação. Mas, como nós vimos anteriormente, a própria prática é o despertar, no sentido de que abrir mão dessa discriminação da nossa consciência é por si só perceber a manifestação última dos fenômenos. Ela é originalmente imaculada, né? Zenna significa alguma sujeira, algum ruído, né? Originalmente ela não possui nenhum tipo de distorção, não possui nenhum tipo de desajuste, né? Quando vocês escutam esse barulho, quando vocês veem essa movimentação, inevitavelmente, simultaneamente, quando essa manifestação existe sobre essa existência, invariavelmente ela se dá da maneira como ela se manifesta. É muito difícil compreender isso da maneira como eu falo. Se eu movimento a minha mão dessa forma, se eu faço esse movimento com a minha mão, nesse momento em que eu faço esse movimento com a mão fechada, não existe a menor possibilidade de vocês verem isso, não existe a possibilidade de vocês verem a minha mão aberta. A manifestação do aqui e agora que existe sobre a minha existência, sobre essa existência aqui, ela é da maneira como ela se apresenta, sem nenhum tipo de falha, sem nenhum tipo de desajuste, sem nenhum tipo de ruído. No momento em que eu faço isso, automaticamente, simultaneamente, isso se dá na manifestação que há sobre essa existência. É muito difícil essa maneira de explicar. Originalmente não há nenhum tipo de ruído na prática a despertar. Fica muito difícil perceber isso quando a gente leva uma vida baseada nas palavras, nos conceitos, nos julgamentos. Isso significa olhar para os fenômenos e já no instante seguinte trazer aquilo que a gente tem guardado na nossa memória. E a partir disso, criar um comparativo daquilo que a gente está vendo aqui agora. Por isso dá a sensação de que é necessário diminuir o ego, que é necessário eliminar o ego. Onde está isso aqui agora? Onde está manifesto isso? Por que não olha para o aqui agora? Por que insiste em continuar buscando algo criado pela nossa consciência, baseado na nossa memória? É como tomar um chá querendo sentir gosto de café. Mas Dogen deixou muito claro que a manifestação última da realidade aqui agora, a prática de despertar, ela é originalmente
imaculada. Não há qualquer tipo de ruído. Todos os sons que eu solto pela minha boca, esses sons eles tocam. No momento em que eles tocam, que eles surgem, que eles se manifestam na realidade, aqui e agora, automaticamente, simultaneamente, como diria Buda Shakyamuni, simultaneamente, acontece nesta manifestação, nesta existência aqui. Eu, a grande terra, todos os seres simultaneamente somos o caminho. Buda Shakyamuni olha para a estrela da manhã e esse estímulo da luz da estrela da manhã existe sobre a manifestação de Buda Shakyamuni. Não está fora dele. Ele percebe que não há separação, não há distância nenhuma entre essa manifestação e esse estímulo. Isso tudo acontece no aqui e agora, na manifestação última do aqui e agora, que é esta existência. Shiko sarani kore byōjō naru mono nari. Shiko significa praticar com um direcionamento, né? Byōjō significa a manifestação das coisas como elas se dão aqui e agora. Existe aquela frase famosa dentro do Zen, né? Byōjō Shinzedo. Keizan Zenji, quando ele estava praticando sobre a tutela de Gikai Zenji, né? Gikai Zenji pergunta se ele compreendeu. Keizan Zenji então diz: Byōjō Shinzedo. O caminho é a manifestação dos fenômenos como eles se manifestam aqui agora, né? Byō significa plano. Jō significa constantemente. Koredo, isso é o próprio caminho. A manifestação das coisas como elas se dão aqui agora é o próprio caminho. O mestre de Keizan então fala para ele falar mais sobre isso. Então, ele diz: Kokshitsu no konron yari ni hashiru. Como se uma esfera preta estivesse correndo dentro de um quarto completamente escuro. Não há distinção, você não consegue fazer distinção, né? E ele continua dizendo sobre o que é essa prática, né? Ele fala: San ni atte wa sa o kishi, han ni atte wa han o kisu. No momento em que é servido o chá, há apenas o chá. No momento em que é servido o arroz, há apenas o arroz. Essa é a verdade última da manifestação das coisas. Quando você coloca o chá na boca, não há a menor possibilidade de você sentir gosto de qualquer outra coisa que não seja aquilo que tocou a sua língua. Número 15. Oyoso sore jikai tahou saiten tochi. Hitoshiku buchin o jishi. Moppara shufu o hoshii mama ni su. De maneira geral, oyoso sore não tem uma tradução muito específica, mas a gente pode colocar algo de maneira geral em sequência, né? Jikai tahou. Jikai significa esse nosso mundo aqui. Tahou significa o mundo dos Budas. Sai significa Saiten significa a Índia. Tochi significa as terras do Oriente. Aqui ele fala da China, Coreia, Japão, né? E a gente pode colocar também o Brasil, qualquer outro lugar do universo.
hitoshiku, igualmente, Butchin o Jishi, possuem o selo de Buda. Moppara shufu o hoshii mama nisu. Moppara significa apenas. Como que eu coloquei? É muito parecido com Senitsu, né, que a gente viu no bloco anterior. Moppara, apenas. Shufu o hoshii mama nisu. Shu é o termo que a gente usa para shukyo, que pelos dicionários é traduzido como religião. Mas a gente não pode tomar o significado dessa palavra como a gente tem no Ocidente, né? Quando as pessoas discutem sobre se budismo é religião ou não, isso me faz perceber que não existe discussão mais inútil do que essa. Porque a gente não pode pensar em budismo como religião da maneira como a gente percebe no Ocidente, né? É religião, mas shukyo, que é a palavra que a gente usa para isso, né? Kyo significa ensinamento. Shu, que é a mesma palavra que a gente tem aqui, de shushu, significa algo que está na origem. Algo que a gente não tem como existir sem essa realidade, né? No momento em que a gente escuta esse som, não tem como a gente, querendo ou não, essa manifestação não estar sobre essa existência. No momento em que a gente abre os olhos, aquilo que está diante da gente, essas formas e cores que estão diante da gente, não vão ser diferentes daquilo que elas são de fato. Isso é uma verdade última, que não há como a gente se separar dela. Não tem como a gente se distanciar dela. Não tem como a gente manipular ela. Shufu fala sobre isso, né? Essa primeira parte fica: de maneira geral, neste mundo e no mundo dos Budas, seja na Índia ou nas demais terras do Oriente, em todos os lugares existe o selo de Buda, da realização da verdade última, manifesta aqui agora. O selo de Buda é exatamente isso, essa verdade última, em que não há nada além disso, senão apenas isso. Tada, taza o tsutomete gochi ni saeraru. Saeraru significa, aqui nesse contexto, algum tipo de impedimento. E da maneira como está colocado aqui, não há impedimento para quando nós apenas nos sentamos como montanhas em silêncio, né? Montanhas silenciosas. Gochi. A gente viu anteriormente Gotsugochi, né? Quando nós sentamos em Zazen, nós somos como montanhas silenciosas. Taza significa colocar-se completamente no sentar, ou seja, a própria prática do Zazen, né? Banbetsu sensa toiedomo shikan ni sanzen bendo subeshi. Aqui ele repete novamente. Banbetsu sensa, juntando esses 4 caracteres em um único conceito, significa as inúmeras diferenças, inúmeras variedades. Mesmo que nós falamos que existem inúmeras diferenças, inúmeras variedades, seja maneiras de prática, maneiras de viver, maneira das coisas. Shikan ni sanzen bendo subeshi. Shikan é shikantaza. É a prática do Zazen. É este selo de Buda, a realidade última. O Zazen manifesta como o próprio Nirvana de Buda. Ni sanzen bendo subeshi. Sanzen significa praticar o Zazen. Bendo nós vimos anteriormente, que é a prática do caminho, buscar o caminho. Subeshi. Subeshi é um imperativo de que é necessário ser feito isso. Então, mesmo que existam as diferenças, que as coisas mudem, que as coisas sejam diferentes, que existam outras coisas,
A única coisa que nos resta é sentar em zazen de maneira verdadeira. Nanzo jika no sajō o bōkyaku shite midari ni takoku no jinkyō ni kyōrai sen. Por que deixar para trás o confortável assento da sua própria casa para perambular de maneira inútil por outras terras? Essa fica de lição de casa. Se mesmo que apenas o primeiro passo esteja equivocado, então a gente passará direto pela verdade. Não importa ficar na postura de zazen por 1 dia, 2 dias, 10, 20, 30, 50, 40, 100 anos, não importa. Se o primeiro passo for equivocado, então a gente não vai de maneira alguma conseguir de fato compreender o que é a prática do zazen. Por isso é necessário olhar para os textos dos mestres do passado com atenção e realizá-los, trazer eles para a ação, fazer o que os mestres do passado falaram para a gente fazer, né? Se a gente não entende o primeiro passo, não importa o quanto a gente tenha de capacidade intelectual, ou seja lá o que for, é muito difícil perceber a obviedade que está diante dos nossos olhos, né? O que eu tinha para dizer hoje é isso. Se alguém tiver alguma questão ou algo para compartilhar, fique à vontade. Muito bom. Muito bom, Juliano Joaquim. Muito ensinamento interessante e muitas questões para a gente repensar, né? Sobre a nossa pequena existência. Sobretudo sobre a nossa pequena existência. Parece que quanto mais a gente pratica, mais a gente se sente, de uma certa forma, menor, né? Como se a gente ficasse mais ignorante cada vez mais. E na medida que tudo vai ficando mais claro, a gente fica mais ignorante. É muito emocionante isso. Muito obrigado. Da minha parte, da minha experiência, eu digo que cada dia eu me surpreendo como se fosse me surpreender a cada dia, né? Como se fosse uma nova experiência a cada dia, a cada instante, né? Eu me surpreendo de maneira constante, repetitiva, a todo instante, né? É surpreendente. Arthur levantou a mão. Joken Sensei, quando devemos praticar zazen? Quando você quiser. Todo momento é um momento para o zazen? Quantos momentos você contou até agora? Apenas um. Então por que você não está fazendo zazen?
com o tempo, a nossa própria existência passa a ser o zazen. Tudo que nós vivemos passa a ser o zazen. Quando que isso começa? Não sei quando começa e não sei onde é o fim. Mas é muito reconfortante estar dentro dessa filosofia, né? Não é religião porque não religa. Religião significa religar em alguma coisa. A gente não se religa a nada, né? A gente usa os exemplos e procura o nosso próprio caminho dentro de todas as dificuldades humanas. Sem poçar, levanta a mão, fica à vontade. Muito obrigado pela tradução, pela interpretação. Acho que é muito difícil às vezes, não? Traduzir ou tratar de transmitir, não? Algumas ideias. Então, tem muitas traduções em português e em espanhol, não? Nós tentamos também de traduzir. Então, às vezes tem que virar as palavras, não? Para fazer mais fácil, não? Transmitir a ideia. Mas acho que é muito bom de ter esse análise, né? Dos kanjis para tentar, não? Chegar mais fundo, não? No sentido. Mas estou muito obrigado pelo esforço de você. Foi muito bom e é muito importante o conhecimento que você tem além dos textos do Dogen Zenji, não? Então, da história e tudo isso para ter um contexto, não? Porque às vezes estão falando de os outros textos ou ideias, não? De outros mestres, não? O Dogen Zenji gosta de falar dos mestres chineses e das histórias da China. Então, acho que é bem difícil, não? De juntar tudo, não? Numa linha. E uma pergunta que me desculpa porque eu não pude participar das outras reuniões. Então, acho que você já explicou algumas coisas. Mas a pergunta é, quando que na sua prática, quando que vocês recitam ou lê, não? O Fukan Zazen? Porque eu lembro que quando eu treinei, nós recitamos o Fukan Zazen no último Zazen. Mas geralmente nas cerimônias não recita o Fukan Zazen, ou é um texto para o estúdio. Mas a nossa prática, não lá no Júri hoje, recitamos no último Zazen. Mas na sua prática, quando que você recita nisso? Muito obrigado, Senpo-san. A sua presença aqui, para mim, é de uma alegria muito grande. Muito obrigado. Todo o seu trabalho também na América do Sul, tanto no Peru, na Argentina, no Brasil também, né? Muito obrigado por toda a sua prática também. Como você falou exatamente, eu não acredito na tradução como uma ciência exata. Traduzir um texto é adaptar um texto, porque aquele que traduz escolhe as palavras que melhor se adequam a um contexto com o qual ele quer trazer aquele conteúdo, né? No caso de um idioma tão distante ao nosso, que é o japonês, fica ainda mais difícil de ter uma única tradução, uma tradução exata. Então, invariavelmente, a gente precisa adaptar. E como você falou, Dogen ele traz muitas referências. Às vezes, ele traz referências de histórias inteiras, de koans inteiros em um único caractere. E enfileira 8 caracteres desse numa única frase. Ou seja, nós temos 8 histórias em um conjunto de 8 caracteres. Então, esse texto, ele deixa de ser bidimensional para ser tridimensional. Então, ele tem largura, altura e comprimento.
E a gente tem que adicionar mais uma dimensão nisso, que é a realização disso, é a prática disso. Então é uma coisa bastante complexa, que precisa ser tratada com bastante calma. E deixar de acreditar que existe uma única tradução e apenas ler essa tradução como se fosse algo pronto. Eu já vi muitas traduções do Fukan Zazen para português, inglês, espanhol, e todas elas são diferentes e nenhuma delas traz a profundidade que é esse conteúdo. A gente sabe que a realização da manifestação dos fenômenos aqui agora, ela se dá anterior à manifestação das palavras. Mas é por meio dessa ferramenta, essa, aliás, é a única ferramenta que a gente tem para poder orientar as pessoas que não compreendem isso sem ser por meio das palavras. É bastante contraditório, mas é a única forma que a gente tem. Por isso que, apesar de no Zen a gente falar que a gente tem a frase, né, Furyumonji, que fala sobre a incapacidade das palavras de descreverem a realidade. Embora a gente fale isso na tradução Zen, a gente é uma das tradições que mais tem textos publicados. Sejam compêndios de koans, sejam textos de métodos para as práticas e cerimônias, seja sutras e outras coisas. É uma das traduções que mais tem textos também, né? E a recitação do Fukan Zazen normalmente ela se dá exatamente como você falou, no último Zazen da noite, né? Embora em Sodiji, como eu fiquei bastante tempo em Sodiji, a gente realizava, principalmente nos sessins, a recitação do Zazen Yojinki, que é o texto de Keizan sobre os Zazens, né? A minha prática, eu recito o Fukan Zazen quando eu quero estudar ele. Ultimamente, durante o Choka, por exemplo, nós temos uma cerimônia chamada Soudou Fugin, que nós fazemos em homenagem à linhagem de Budas do passado, né? Desde Buda Shakyamuni, dos 7 Budas do passado, Buda Shakyamuni, até Dogen Keizan, né? A gente lê normalmente Sandokai e Hokyozamai, certo? Ultimamente eu tenho lido Shinjinmei, que é um outro texto também basilar pro Zen, né? E no momento eu tenho, em questão de prática, de ação, de recitação, eu tenho recitado mais o Shinjinmei ultimamente, né? E o Fukan Zazen tem sido ultimamente um texto de estudo para poder trazer para vocês aqui, né? Mas ele normalmente é recitado de noite. Pode ser recitado em outros momentos também. Em Kasuisai, por exemplo, a gente recitava... Era depois do Banka, se eu não me engano. Junitoki Hogo, por exemplo, né? Daichi Zenji. Isso, Daichi Zenji, Junitoki Hogo. Kana Hogo também, né? Obrigado. Muito obrigado. Ivan, pode falar? Eu queria agradecer também a presença do Senpo San, que eu conheci lá no Bushinji quando Seigen era o meu professor, e a minha memória é fotográfica, então eu sempre tenho fotografia de todas as pessoas que eu estive presente, também tem uma fotografia junto com o Senpo San. Qualquer dia eu envio a fotografia. Também com Juliano também, etc. Muito obrigado. Achou. Obrigado, Ivan. Alguém tem mais algo para compartilhar? Vitor, pode falar?
Eu gostaria de agradecer também a presença de Senpo Sensei. É uma honra poder revê-lo, né? Também gostaria de fazer uma pergunta. Muito é dito que haviam mestres que eram iletrados, não sabiam ler nem escrever. Eu soube de Huineng. Não sei se isso realmente aconteceu mesmo. Tem relatos assim? Tem outros mestres assim? Huineng, né, que é Daikan Eno Zenji, né? Ele é dito em alguns textos que ele era iletrado e tudo, né? Mas a gente já sabe que o pai dele era um oficial do governo, né? Então, apesar de ele trabalhar vendendo lenha, tudo, o pai dele faleceu cedo, parece, né? O pai dele era algum tipo de oficial do governo, né? Dizem a conclusão de alguns estudos, né? Então, a gente pode até pensar de que na realidade ele não era iletrado, né? Talvez isso é uma forma de... É muito comum nas culturas do Oriente, né, de se rebaixar em relação aos outros, né? Então pode ser uma demonstração de humildade desse tipo, né? Mas pode ser também que ele realmente fosse iletrado, né? Outra coisa que também faz a gente parar para pensar é que ele teve a realização dele escutando um trecho do Sutra do Diamante, né? E a gente sabe que não é um texto simples, né? E alguma bagagem para pelo menos entender o que estava sendo dito, ele talvez tinha, não sei dizer, né? Mas fora dos registros, existiram inúmeras outras pessoas que de fato realizaram o caminho, né? E isso independe delas serem letradas ou iletradas, de terem feito a faculdade ou não, de terem capacidade de memorizar sutra ou não, né? Isso independe, né? A questão de Huineng é só uma curiosidade histórica, né? Também não importa se ele era letrado ou iletrado, né? A questão é que ele realizou e manifestou isso em um poema, né? Que a gente já viu anteriormente, já nos estudos do Hanyashinga, por exemplo, né? Aqui nesse texto também a gente teve contato com isso, né? Muito obrigado. Se não tivermos mais nada, então podemos encerrar. Ok, então. Muito obrigado pela presença de todos. Espero que tenham uma ótima passagem de ano. Que seja um novo ano muito propício para que possamos continuar a prática. E espero revê-los em breve. Muito obrigado.